A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 23, versículo 7, como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. E outras versões dizem, como o homem se imagina em seu coração, assim ele é. Como você tem se imaginado em sua alma, em seu coração? Como você tem se visto? Você tem se visto como filho do dono do universo, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem todo o poder em suas mãos? Ou você tem se visto como aquele alguém pequeno, como aquele alguém que muitas pessoas dizem que você é? Em qual palavra você tem acreditado? Eu quero te dizer nesse dia que você é o que a Bíblia diz que você é. A palavra de Deus ainda diz que as palavras de Deus são vida. Jesus falou isso para os seus discípulos, que as minhas palavras são vida. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, que a palavra do Senhor permaneça em você. Comece a se ver a partir de hoje como que a Bíblia diz que você é. Efésios capítulo 1 diz que antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu, nos amou, nos abençoou, nos predestinou para a adoção de filhos. E é assim que eu quero que você se veja. Você acha que aquele que predestinou você desde a fundação do mundo, predestinou e amou você para que você fosse pequeno, para que você não desse certo? Não. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais. Tome posse disso, comece a viver, comece a se ver, a se imaginar como esse alguém grande, como esse alguém vencedor. Comece a ver quem é seu pai, você tem o DNA dele, você tem o DNA do Pai criativo, do Pai poderoso, amém? Eu mesmo posso te citar o exemplo de quando eu era criança, eu que sou filha de 4 filhos, a mais velha dentre eles, a primogênita, sempre ouvi do meu pai e da minha mãe, em meio à escassez financeiras, em meio à escassez de tantas coisas, eu sempre ouvi deles, você vai dar certo, você é inteligente, você nasceu para brilhar. Essas sempre foram as palavras que eu escutei do meu pai e da minha mãe, mas eu não escutava isso de todas as pessoas. O meu pai, por exemplo, por zelo, impedia com que eu brincasse com algumas crianças e até primas, e ele tinha as razões dele, ele dizia as razões e acabava ofendendo, principalmente as minhas tias, que sem sabedoria lançavam palavras de maldição sobre mim e meus irmãos, mas sobre mim a carga era muito maior, porque justamente eu era mais velha e era ali orgulho dos meus pais. Eu lembro que elas diziam, essa não vai dar certo, essa vai ser, eu não vou nem dizer as palavras que elas diziam que eu ia ser, porque não vale a pena lembrar, mas diziam coisas muito ruins e diziam, essa vai ser isso ou aquilo para pagar a língua do pai dela, e começavam a lançar palavras de maldição. E eu tinha 2 opções, ou eu acreditava no que os meus pais diziam sobre mim, aquelas palavras positivas que eu ouvia dos meus pais, ou eu ia acreditar nas palavras de negação. No que você tem acreditado? Eu quero te dizer nesse dia que você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que o seu Pai Celestial diz sobre você. E eu perdi o meu pai com 11 anos de idade. E tantas coisas aconteceram de lá para cá. No próximo mês de julho eu faço 40 anos de idade. E algumas coisas fizeram com que eu me afastasse, inclusive de alguns familiares. Mas assim, logo após a morte do meu pai, nós nos tornamos evangélicos e encontramos uma nova família, a família de Cristo. E com o passar do tempo eu fui entendendo que aquelas palavras de negação, aquilo tudo é porque era o que eles tinham para dar e não vale a pena não amá-los. Muito pelo contrário, nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, não é contra as pessoas, não é contra as pessoas que proferem maldição, não. Nossa luta não é contra essas pessoas, mas a palavra de Deus diz que a nossa luta é contra principados e potestades,
contra os dominadores desse mundo tenebroso que operam nas regiões celestiais. Ora, se a Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e se a Bíblia diz que esses principados e potestades operam nas regiões celestiais, há ali uma briga nas regiões celestiais para que a sua bênção não chegue até você. Então você tem que tomar posse hoje e dizer: eu vou ser sim tudo que o meu Deus já sonhou para mim, e comece a hoje mesmo a andar na história que Ele escreveu. E sabe o que aconteceu comigo, com a minha história? Embora eu tenha passado muita fome, fome mesmo de comida, embora eu tenha passado muita escassez de palavras positivas vindas dos outros familiares, embora até hoje eu passe por dificuldades, uma menina extremamente pobre, por meio da educação, conseguiu evoluir, e por meio das palavras de Cristo conseguiu ser resgatada de um lamaçal terrível. E hoje eu estou aqui na capital do meu estado, me preparando. Ontem eu fui emitir o meu passaporte. Daqui a poucos dias, a menos de 2 semanas, eu estarei indo para outro país cursar o meu mestrado. E isso é uma honra para meus pais. Isso é uma honra para mim, e não importa as palavras de negação que você já ouviu. Se imagine como alguém grande, porque como você se imagina em sua alma, assim Ele é. Comece a se imaginar, comece a se olhar no espelho. O que é que você quer ser? Comece a ver com os olhos da fé. Abra sua boca para que o reino do Espírito seja liberado sobre a sua vida nesse dia. E nesse dia eu te abençoo com essas bênçãos espirituais. Tome posse delas e se veja realmente como você é, um filho de Deus. Amém.